O que faz o seu negócio crescer e andar você tem que ter um produto bom, obviamente, um produto de qualidade, mas o mais importante com isso é você ter network. Sim, verdade. Você precisa ter relacionamento. Você precisa estar envolvido no meio de pessoas. Pessoas que podem te levar para outro nível. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como a gente faz negócio e coloca Deus, né, e os princípios bíblicos em tudo aquilo que a gente faz e manifesta o reino. Bom, e você já sabe que o podcast do Tela é um braço do Tela Educação, portanto, onde a gente produz conteúdo como podcast e também a Masterclass, ou uma escola de empreendedorismo, ou estamos chamando de teleeducação, onde você pode buscar conteúdo como empreender, né? E também manifestar o reino. É certo que você tem uma quantidade enorme de conteúdo aí como empreender, né? Hoje a tecnologia permite você ter acesso gratuito a uma quantidade enorme, de fato, de informação, mas como empreender com princípios do reino, com o conceito de mordomia, que é um grande desafio nos dias de hoje, não só no Brasil, que tem uma carga tributária absurda, desafios todos os dias, né? Mas o mundo do empreendedorismo é um mundo do desafio, né? E como você misturar fé com tudo isso? Então, o Teleeducação quer te ajudar a entender esse desafio, você que está começando ou você que se converteu no meio do caminho e quer manifestar o reino através do seu negócio. Então você pode acessar este conteúdo também, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho como você acessar esse conteúdo, porque agora nós vamos contar a história ou conteúdo, vamos trazer o conteúdo do Josias Evangelista. Bem-vindo, Josias. Obrigado, Eduardo. Bem-vindo por mais um podcast, né? Que chama podcast do Tela, isso aí. É um novo rádio, né? É isso aí. Antigamente era o rádio e agora é o podcast. É um formato novo. O rádio continua, né? Mas o podcast é uma forma de levar através das plataformas essas que a gente gostam demais do seu like, do seu curtir. Então a gente pede para nos ajudar a levar essa história inspiradora que você vai ver já, quanto testemunho, quanta história cabeluda, né? Olha, você tem que continuar com a gente até o final, porque certamente você vai aprender com a história do Josias e seu irmão que não está aqui, né? Mas você vai aprender através do Josias. Então, fica com a gente até o final aí, certamente você vai ser inspirado, ativado, mas deixa eu dar as credenciais do Josias aqui. Isso. Josias Evangelista, ele é sócio da Terrinha Alimentos, carinhosamente chamado como Tapioca da Terrinha, né? Isso. Certamente tem outros produtos, mas você certamente já consumiu os produtos, né, em algum evento ou consome aí diariamente na sua casa. Então, a Tapioca da Terrinha está no lar dos brasileiros e hoje em mais de 47 países. Já dei um pouco de spoiler aqui, né? Isso aí. Mas como chegar, né? Como hoje a gente vai contar a história para que você aí se sinta inspirado a ficar com a gente até o final. Como de uma empresa praticamente falida, né, Josias? Você transformou algo de muito sucesso do ponto de vista do mundo dos negócios, né? É uma empresa que exporta para o mundo inteiro, ou quase uma boa parte do mundo, mas também manifesta o reino. Como é que sai de um negócio que está praticamente falido e transforma tudo isso em algo grandioso, poderoso, para a honra e glória do Senhor, né, Josias? Toda a honra para ele, né? Muito bom, muito bom. Bom, não precisa dizer que com este nome você certamente nasceu num lar cristão, não é isso? Nossa trajetória, meu nome sou Josias Evangelista, né? Eu costumo dizer que eu estou empresário, mas eu sou pastor, né? Sou pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Interlagos, AD Interlagos, estou lá como
pastor local e vice-presidente do ministério, atuo lá. E nasci no berço evangélico. Nasci no berço evangélico, embora o nome evangelista tenha sido dado não de uma forma proposital, né? Mas o meu pai se chama João Evangelista. E você é o Júnior? Não, eu sou o Josias Evangelista. Meu pai é ok. João. Aham. E quando meu pai nasceu, a mãe dele foi lá na folha. Diz que tinha um calendário que dava o nome dos santos. E um dia lá que ele nasceu, estava lá o nome de um santo chamado Evangelista. Falaram, não vai chamar Evangelista. E aí trouxemos esse sobrenome. E aí depois coincidiu de estarmos como cristão. E aí eu sou evangelista e pastor ao mesmo tempo. Então você é evangelista 2 vezes. No nome o evangelista e no chamado. Boa, muito bom. Isso aí. Bom, Josias, vamos contar aqui um pouquinho do início da sua história, né? Como é que você começou a empreender com 8 anos? Certamente você é um dos mais jovens empreendedores do Brasil, né? Mas você também carrega na sua história, certamente, a história de milhares, se não milhões de brasileiros que foi empreender por conta da necessidade, né? Como é que é isso? 8 anos? Bom, Eduardo, eu costumo dizer o seguinte, a gente começou a empreender. Quando que começa uma história com empreendedorismo? Nessa época nem se falava nisso, né? Sim, era outro nome, né? Sem menosprezar a geração de agora e também os órgãos competentes que regula a pasta do Ministério do Trabalho, mas eu costumo dizer que a geração que trabalhou cedo deu resultado, né? Hoje em dia, se eu dissesse que trabalhei com 8 anos, o Ministério do Trabalho já multava meu pai e minha mãe, até prendia, porque não poderia uma criança trabalhar. Mas vamos deixar isso à parte. E nós começamos a nossa vida empreendedora por necessidade. Meu pai saiu de São Paulo, somos uma família grande, e eu digo uma família simples, porque quando a gente fala assim, só a família é humilde. Não, humildade, você precisa ter humildade, independente de qualquer posição social que você exerça. A humildade você tem que ter. Você tem que saber e entrar e sair em qualquer lugar com humildade. Mas nós somos simples. Uma família de 10 irmãos. Meu pai não soube empreender. Não montou nenhuma empresa. Não fez nenhum negócio sólido. Mas ele soube fazer filho, né? Na verdade, o grande empreendimento dele... O grande empreendimento dele era fazer filho. Boa. E com a gente, uma família de 10 irmãos, na época eram 9, porque nasceu a 10ª em Minas. Meu pai já cristão quando eu nasci, ele recebeu uma missão evangélica, dizendo que Deus havia dito para ele que ele tinha que ir para Minas para resolver um problema em Minas. Tanta gente para resolver um problema em Minas vai pegar de São Paulo para levar lá. Meu pai é muito temente a Deus, pediu orientação, orou. Pegou toda a família, pediu conta de uma empresa que ele trabalhava, pediu a conta de uma empresa que ele trabalhava, uma multinacional. Uau! Colocou os 6 filhos, os 3 ficaram aqui em São Paulo, mas pegou os menores, colocou dentro de um carro, de uma perua, e levou todos nós para Minas Gerais para fazer essa tal obra que Deus havia solicitado, de uma cidade que ele nem conhecia. Fomos muito abençoados lá, mas passamos muita necessidade, muita privacidade por situações financeiras. Não passamos fome, Deus não nos deixou passar fome. E por essa necessidade a gente tinha que ir ajudar em casa. Então meu irmão, que hoje é meu sócio, que é gêmeos comigo, mas minhas 2 irmãs, nós íamos aos pastos pegar estrume bovino. Eu costumo dizer, Eduardo, eu não falei para você aqui no spoiler, né? Diz que o homem, para ser completo, precisa escrever um livro, plantar uma árvore, fazer um filho, né? Escrever um livro, eu acho que vou escrever um dia, plantar uma árvore, já plantei bastante. Fazer um filho eu acho mais difícil, mas tenho bastante filhos, não tenho filho biológico, mas tenho filhos espirituais. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse que escrever um livro, eu escrevi um livro assim, catador, selecionador e vendedor de excrementos bovino. Resumindo, catabosta. Porque a gente fazia o quê? A gente ia lá nos pastos, pegava aqueles estrumes bovinos, que é as fezes da vaca, né? E aí a gente tinha que selecionar, né? E aí eu vou dar uma dica agora para os empreendedores. A gente tinha que selecionar o que servia como esterco é somente as fezes da vaca. O do cavalo não serve, porque
tinha muito capim e tal. Tinha que ser sequinho, tinha que ser selecionado. Então, a dica que eu quero dar para os empreendedores, até para você vender bosta, você precisa ser especialista. Tem que fazer com dedicação. Uhum. E no Brasil, tudo que você puder pensar em fazer, imaginar, nós temos na nossa terra, a natureza está aí, está tudo. Está lá de graça. Então nós pegávamos esses estrumes bovinos, colocávamos no saco de rafos, colocava na cabeça e trazia para casa. Uhum. Chegava em casa, a gente batia todos eles, que estavam bem sequinhos, peneirava, fazia ele um pó, colocava no saco de rafos e ia vender para as donas de casa para fazer horta, para plantar e tal, como esterco. E a gente já vendia uma dificuldade, né? Porque a senhora comprava e dizia, olha, a senhora tá colocando um jardim aí, mas vai precisar de fazer uma cerca, porque senão a galinha vai vir, vai comer. A gente pode colocar aí também uma cerca, eu posso trazer o bambu para a senhora. Aí vendia o bambu também. Vendia o bambu, Ou seja, tá na natureza. O cross-selling era o combo de hoje em dia. Boa, né? Boa. O combo. Mas, ô Josias, tem um aprendizado muito precioso aí, né? Então, quando você fala que ali você tinha uma necessidade, era uma necessidade real de sobrevivência, etc e tal, você enxergou uma oportunidade. Aí, óbvio, você acabou se desenvolvendo como especialista ali, né? Uhum. Mas não dá para reclamar, né, Josias? Dizendo que não tem oportunidade, que empreender é difícil. Você olhou para algo que talvez a maioria das pessoas nem imaginaria que daquilo poderia sair dinheiro, né? Na verdade, assim... Transformar em dinheiro. Mesmo sem ter isso claramente nosso entendimento naquela época, foi de uma necessidade que surgiu uma oportunidade. Sim. Então, reforçando o que você falou aqui, Eduardo, eu sou suspeito para falar. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, uma dificuldade na sua vida financeira, tudo. Mas olha, tudo que você pensar em imaginar em fazer está aí na natureza. E você precisa pegar os códigos. Uhum. Tudo que você pensar em fazer já existe. Você precisa fazer diferente. Uhum. Então, sempre nós temos que tirar da dificuldade uma oportunidade. Ficar só reclamando não resolve. Sim. Você tem que mudar. A energia é a mesma. Você tem a energia para reclamar e a energia para procurar a solução. Uhum. Então, nós vimos naquele momento, daquela necessidade, uma oportunidade. Então, se você olhar ao seu redor hoje, você vai ver que tem alguma oportunidade que vai fazer você prosperar financeiramente daquilo que você pretende fazer. Então, sempre tem alguém querendo comprar alguma coisa. É só você entender. Agora, é difícil, mas a solução está aí. Então, respondendo a sua colocação que você fez, a gente viu da dificuldade uma oportunidade. Uhum. E aí, levantávamos cedo, né, e íamos para cima e vendia. E é maravilhoso isso, né? Muito bom. E aí, avançando um pouquinho no tempo, e falando aí da empresa, Tapioca da Terrinha, né? Terrinha Alimentos, ela na verdade ela foi fundada pelo seu irmão. No início lá você não estava, não é isso? Não, no início não estava. Então a gente veio com essa vida de empreendedorismo, trabalhando, vendendo os excrementos bovinos e tal. Depois nós trabalhamos vendendo papelão, vendendo latinha. Não era só, a gente não só não vendia isso. Lá em Minas a gente pegava papelão, vendia bambu, tudo que eu tivesse oportunidade, vendia sorvete, vendia pão, eu levantava 4 horas da manhã, eu tinha 8 para 9 anos de idade, colocava um cesto de pão na cabeça, saía gritando nas comunidades, o pessoal gritando, vendendo pão, olha o pão, olha o padeiro, era uma coisa que hoje seria uma insanidade. Então a gente vendia aquilo, as pessoas compravam, saía de casa e tal, e assim a gente fez muitas coisas. Uhum. E depois de terminada a missão, Deus nunca deixou faltar nada para nós lá, passamos necessidade de coisas, mas não fome nem nada. Voltamos a São Paulo e aí eu fui no ramo de empreender na área do ferro velho. Uhum. Eu diria que hoje eu sou formado em logística, mas a minha primeira prática, né, em logística foi no ferro velho. Eu era gerente de logística de ferro velho, né? Boa. Alguém vai dizer, o que faz um gerente de logística em um ferro velho? Naquela época eu era o gerenciador daquelas carroças, que as pessoas saíam, aqueles carrinhos de geladeira, e ficavam monitorando e controlando os moleques que saíam para recolher os materiais recicláveis e trazer para o ferro velho, para eu pesar e tal. E o meu irmão foi para uma linha de supermercado, foi trabalhar na rede de supermercado, enfim, trabalhando lá no supermercado.
E ele cresceu profissionalmente, chegou a ser comprador lá, um gerente, diretor de compras. Depois ele saiu para empreender, montou uma empresa de representação comercial. Nesse momento eu não estava no negócio com ele, eu fui abrir uma empresa de logística. E no meio do caminho alguém trouxe um produto chamado tapioca para ele. Então o cara vendia carne a um valor de, sei lá, R$10 o quilo na linguagem de hoje. E o cara trouxe para vender tapioca 50 centavos o quilo. Ele falou, tapioca não vende, esse negócio não dá certo, né? Tem que ter um esforço muito grande. O que ele fez? Ele deu crédito, começou a vender o produto, começou a vender. E na verdade ele pegou esse produto de uma empresa para representar. Uhum. Começou a vender como ele tinha bom relacionamento interpessoal. Aí vai mais uma dica para os empresários, né? O que faz o seu negócio crescer e andar é... Você tem que ter um produto bom, obviamente, um produto de qualidade. Mas o mais importante com isso é você ter network. Sim, verdade. Você precisa ter relacionamento. Uhum. Você precisa estar envolvido no meio de pessoas. Uhum. Pessoas que podem te levar para outro nível. Então, como meu irmão tinha um bom relacionamento, ele conseguiu vender esse produto com facilidade. Só para resumir rápido, para a gente não ficar um podcast cansativo, começou a vender ao ponto de que a pessoa que fornecia o produto não tinha mais condições de fornecer na velocidade que ele precisava. Uau, ou seja, gargalou ali. Gargalou. A oportunidade, o consumo era maior do que a capacidade de fornecimento. Do que a capacidade de fornecimento e de produção. Então, meu irmão chegou para o papai e falou, o que você precisa? Eu preciso de dinheiro para comprar matéria-prima para poder produzir. Uhum. Então, como ele já vinha de um outro negócio, começou a colocar o dinheiro e o cara começou a produzir. Teve uma hora que a dívida ficou impagável. Ou seja, ele aportou mais... Ele aportou mais do que o cara conseguia pagar. Então ele disse assim, olha, não tenho mais o que fazer, então agora eu vou ter que trazer você para dentro do negócio e você é meu sócio. Então beleza, ele aceitou, porque o produto já estava tendo uma aceitação. Aí com isso ele foi abandonando a sua representação nas outras empresas e foi focando na tapioca. Talvez alguém olhasse de longe e achava que isso fosse uma insanidade. Uhum. Porque ele deixou o negócio bom para entrar no negócio que tinha dúvidas. Sim. E muitos empresários fazem isso, né? Tira o dinheiro bom para colocar no negócio ruim. Uhum. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, aqui daria um outro podcast. Mas vamos falar dessa migração que ele fez. E quando ele começou a vender muito, então o sócio achou que ele estivesse passando ali para trás. Porque ele tinha uma vida social melhor do que o outro sócio. Claro. Mas é porque ele já tinha construído uma história e um determinado patrimônio. Então ele rompeu a sociedade. Só não quero mais, você compra a minha parte, eu compro a sua. E meu irmão resolveu comprar dele. E no dia que foi combinado para que ele pagasse a parte dele, o outro sócio apareceu com a outra pessoa que se titulou como advogado, disse que o negócio estava sendo injusto, que ele não ia mais continuar, então ele iria ser o sócio. E o negócio foi desfeito ali. Como eu disse que precisa ter relacionamento interpessoal e network, né? Um dono de uma rede de supermercado disse assim, então lança o seu produto. Você não sabe fazer tapioca? A sua marca. Lança a sua marca. O desafio, de novo, gerou uma oportunidade. Gerou uma oportunidade. Lança uma marca e eu coloco o seu produto em linha. Tira ele de linha e coloco o seu. Ele falou, não precisa tirar do outro. Eu vou então produzir e vou colocar o meu produto. E aí ele começou. Aí eu falei aqui, Eduardo, que a gente fez um negócio na linguagem bonita hoje chamada brainstorm, né? Que é uma chuva de ideias. Isso. Mas ele juntou todo mundo e fez um toró de parpite. Para saber... Como um bom mineiro. Né? Como um bom mineiro. Qual seria a marca do produto, qual seria o nome, qual seria o logotipo. Minha cunhada é uma pessoa muito habilidosa na parte de desenho. Desenhou a caricatura do filho dela, que era recém-nascido, né? Ela tinha poucos anos, que é o Joãozinho, e ela fez aquele bonequinho. Aquele bonequinho é o meu sobrinho. Olha que interessante. Ele é oriental. Até hoje, está na embalagem. É o meu mesmo desenho. Uhum. Só mudaram um pouquinho, que ele estava com o olho meio esticadinho, depois o pessoal do marketing deram uma melhorada nele e tal. Mas hoje, e ela construiu aquele logotipo, aí trouxe uma ideia de nome da terra, meu irmão optou por ser da Terrinha. E aí colocou o nome Tapioca da Terrinha. Qual terrinha? Qualquer uma que você imaginar. Né? E vale, inclusive, para a terra estrangeira, né? Principalmente em Portugal. E uma curiosidade, em outros países mantém o nome? Mantém o nome. Ou em algum país
Olha, essa foi uma grande dúvida nossa quando a gente começou a exportar. Depois a gente pode falar um pouquinho da exportação. Mas é o mesmo nome que a gente usou um conceito assim. Por exemplo, às vezes lá de fora tem produtos que vêm de fora e a gente é obrigado a se adaptar com essa linguagem dele. Verdade. Né? Então, Big Mac. Big Mac, né? É um Big Mac. E nós aprendemos a falar isso. Então, o nosso produto é conhecido lá como Da Terrinha. Alguém tentou nos convencer a fazer um outro produto com uma outra marca que conhece que outras linguagens conseguisse entender melhor, mas no fim a Da Terrinha está em todos os lugares, está em 47 países com esse nome, Da Terrinha, você vai encontrar lá. Então, Muito legal. E aí o negócio cresceu, né? Network, uma demanda crescente. Seu irmão começou a voar. Rompeu o negócio, começou a voar. Inexperiência de quem está iniciando, começou a trabalhar, vender, e aí entrou uma situação muito complexa que não olhou com olho de atenção, pela falta de experiência, para um negócio chamado capital de giro. Porque às vezes o cara vê um montante numa empresa e pensa que o dinheiro é dele. O dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa, é do negócio. Sim. Então, e tem uma questão aí, fluxo de caixa, capital de giro, reserva, crescimento, prazo de pagamento, de recebimento, né? Então, existe uma competência administrativa que muitas vezes o empresário, e muitas vezes o empresário pequeno cristão, espiritualiza demais, né? Isso não é espiritualiza, não dá certo não. E então vocês mesmo cristãos acham que Deus está abrindo uma porta, abençoando, mas não vai estudar, não vai aprender boas práticas, não vai fazer o teleeducação para entender essas questões mais estruturais. Precisa. Você imaginou se Noé recebeu a promessa de Deus que ele teria que construir uma arca, né? Você imagina se ele tivesse ficado sentado na sua varanda dizendo: determino a árvore que você caia, que eu vou fazer a arca. Determino que esse tronco rola desse morro para baixo. Quer dizer, ele teve que regaçar as mangas e ir para cima. Então, mas não atentando a isso, que o empreendedor é isso, é o capital de giro. Hoje, você vende um produto hoje, no nosso segmento que a gente atende, especificamente o varejo, você compra o produto hoje praticamente à vista, você produz, paga todos os colaboradores, todo mundo à vista, você vende a mercadoria hoje para você receber daqui a 45 dias até 60 dias. Alguns clientes têm a ousadia de pedir 90 dias de pagamento. Então você imagina, você sai com dinheiro na frente, gastando sempre, para lá na frente você receber. Aí é onde entra o efeito chicote né? Foi o que aconteceu. Meu irmão foi indo, tem uma hora que ficou impagável, ficou insustentável. A empresa ficou devendo mais de 2 milhões no mercado. Uau! Né? E ele costuma dizer com muita clareza que ele não ficou devendo somente para 2 pessoas, não sei se é o segundo aqui a pessoa, né? Mas que é para os agiotas e nem para o diabo, porque o restante ele deveu para todo mundo. Olha que agiota pior que é diabo. Se não ele é funcionário dele. Mas que bom que ele teve essa inteligência, mas todos os compromissos foram honrados, tá? Para deixar isso bem claro. E ele perdia a morte todos os dias, que não ia mais vencer e tal, né? Os credores cobrando, e teve um momento que ele fez uma interrogação a Deus e pediu um milagre. Deus, me ajuda, por que tem tantos milagres? Foi assistir um programa de televisão, estava passando lá o programa do Valdomiro e tal, enfim, mas ele olhou aquele monte de gente falando de milagre e falou: Senhor, por que não acontece um milagre comigo? E no outro dia ele acordou e foi trabalhar e tal, faltando matéria-prima. Nessa época a gente não estava efetivamente dentro do negócio, faltando matéria-prima, precisava de ser matéria-prima. E ele ligou para uma pessoa que vende a matéria-prima. A pessoa que vende a matéria-prima falou: eu não tenho o produto, não tenho 200 sacos para te vender. E esse cara deu uma ideia. Falou assim: eu posso te vender... Por que você não compra um caminhão de matéria-prima? Que é um truque, né? Eu nunca tinha comprado um truque na vida. Como é que eu posso comprar? Meu nome tá mais sujo que poleiro de pá e tal. Não, eu posso te emprestar um cheque. Você compra com esse cheque, depois você me paga um jurinho, tá tudo certo. E ele assim: beleza. Bom, já que você vai me emprestar para comprar um truque, presta para 2. O seu irmão falou. Cara, ousado. Ousadia. Fala: tudo bem, 2 tá ok. Olha, não é levando mal, mas você não poderia emprestar? Eu não posso comprar 3? E ele chegou até o quarto. Uau. No quarto, o cara falou assim: olha, ele precisa tomar cuidado, porque às vezes a bênção já tá na nossa mão, a gente queria abusar, né? Sim. E ele falou: tá bom, te dou a resposta no dia seguinte. No dia seguinte, o cara trouxe a resposta, ele ficou ansioso. O cara falou: 4 não dá, cara. A minha mulher não autorizou, não deixou.
Ele falou, poxa vida, mas cara, mas pelo menos... Ele falou, eu só consigo arrumar 2. Ele falou, não, tá ótimo, não queria 4 mesmo. E até porque 2 é o dobro de 1. 2 já era o dobro de 1, pô. Pra quem queria 200 sacos, né? Verdade, é isso aí. E aí, superabundou a graça. superabundou a graça. Aí o cara falou, tudo bem, manda buscar aqui os 200 fardos e vem buscar também os borrachudos, que a gente chama, que é o cheque borrachudo. Vai atrás. E Os aí, jovens nem sabem. nem sabe o que é cheque. Aí ele ligou pro motorista, falou, motorista, um familiar nosso, né, vai lá buscar o negócio. Ele falou, não vai dar hoje, porque não tem frete, não tem logística, vamos buscar amanhã. Meu irmão falou assim, não, você vai agora, de qualquer momento, que às vezes a benção é para hoje. A benção é para agora. A gente ficar protelando, fazendo procrastinação, você não consegue, você não vai romper. Ele arrumou um jeito e foi lá buscar o caminhão, buscar a mercadoria. Quando chega a mercadoria, o motorista chega com 2 cheques, com o cheque no bolso. Ó, detalhe, cheque em branco. Uau! Ele podia colocar qualquer valor que ele quisesse. E aí ele agora encheu de moral, ligou pros fornecedores, agora eu tô comprador agora eu tô, tá na minha vez, tô fortão. Comprou a mercadoria, acho que foi 2 ou 3 truques que eles comprou de mercadoria, e a partir dali, Eduardo, nunca mais faltou matéria-prima na empresa. Ô, Josias, e ele lembrou do milagre que ele pediu a Deus. Verdade, e isso tem um aprendizado importante aí, né? Muitas vezes a gente está pensando em desistir e o nosso milagre está à distância de uma oração, né? Está à distância de uma oração. Dobra o seu joelho. Se você quer pedir, a Bíblia já diz isso, a receita está lá, né? Você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e pede, porque em secreto... Está escrito assim na Bíblia. Isso, o Pai vai te ouvir. Ele estava no secreto, né? Em secreto pediu e Deus o abençoou de maneira extraordinária. E se a gente tivesse que encontrar hoje com essa pessoa que emprestou o cheque, se a gente encontrar com ele na rua, a gente não sabe quem é, porque a gente não o conhece pessoalmente. Só conhece por telefone. Será que seria um anjo? Olha, talvez ele foi usado como um anjo, né? Ele é cristão ou não? Não sabemos. Para ser verdade, era uma pessoa que tinha um relacionamento comercial, de vender e comprar e vender. Mas certamente foi alguém usado por Deus para mudar a história. Isso eu não tenho dúvida. Foi alguém, sempre Deus vai usar as pessoas. Para nos ajudar. Eu costumo dizer, Eduardo, que Deus não age. Deus, ele reage. Primeiro você tem que tomar uma atitude. E depois Deus vem e age. Então Deus reage. Não adianta você só pedir. Eu vou pedir, estou pedindo para Deus uma grande porta de emprego. Ele vai te dar. Mas se você não sair da sua zona de conforto e ir lá buscar, não vai acontecer nada. Tomar a atitude de fé. Né? Tomar a atitude de fé. Olha, é isso que está no seu coração, está plantado, então é isso que eu quero. Então vai lá e toma a sua atitude. Aí você vai ver. Se você for pegar todos os relatos da Bíblia, principalmente os milagres de Jesus, sempre foi de uma ação primeiro humana para depois Deus entrar com o milagre. Né? Então é isso que tem que sempre acontecer. E foi o que aconteceu no nosso caso. E aí dali para cá nunca mais faltou, a gente começou a trabalhar, e aí a gente privou muito por qualidade, trazer um produto de qualidade, porque a tapioca é um produto nordestino, é um produto que não Qual é era... a origem da tapioca? Quem desenvolveu foram os índios, e é um produto típico do Nordeste. Porém... Mas os índios aqui do Brasil ou de fora? Brasil. É o produto, porque até mandioca é dessa região, os indígenas e tal, aqui no Nordeste e tal, e é um produto que... E a nossa ideia, na ideia do meu irmão, na época, era assim, eu quero vender tapioca para uns 30% da comunidade nordestina que tem aqui na nossa região, que é a região do Grajaú. Já tá bom, se essa turma comprar. E por ser um produto nordestino, e aí eu tô falando com todo carinho, tenho muito respeito pelo pessoal do Nordeste, mas de uma certa forma existia um preconceito desse pessoal. E esse pessoal é um pessoal tudo trabalhador, pessoas, sabe, do nosso nível. Quase todo mundo tem algum viés nordestino ou mineiro, alguma coisa, porque São Paulo é o que é hoje, graças aos imigrantes que vieram desses outros estados. Mas o nordestino comia tapioca, mas comia meio escondido, porque esse é o produto lá da minha terra, ninguém conhece, ninguém sabe o que é tapioca. Era da terrinha, ninguém sabe o que era, eu fui criado com isso. E nós criamos de uma forma natural, trouxe isso para grandes metrópoles, com um produto com qualidade, sem conservante, tirando o cheiro natural que tem na mandioca e tal, e assim por diante. E aí pegou no gosto do consumidor.
das grandes metrópoles, e aí entra uma sucessão de milagres. As nutricionistas passaram a recomendar o nosso produto sem que houvesse nenhum tipo de ação nossa por trás. Que legal. As redes de televisão, de programa de culinária começou a falar do nosso produto. As pessoas gratuitamente. Gratuitamente. Ou melhor, graciosamente, né? Pela graça do Senhor. Por favor aí. Boa palavra, graciosamente, né? E aí, isso pegou no gosto, e aí eu costumo dizer uma frase que quem chega na fonte primeiro, bebe água limpa. Isso. Então, como as nutricionistas passaram a falar do nosso produto, vai procurar no mercado, e quem estava lá, nós estávamos lá com os nossos produtos. Então, foi isso que aconteceu. E hoje, a gente está aí expandido aí. Em São Paulo, por exemplo, 85% do share, não sei se essa linguagem é boa para vocês, mas o share é 85% de participação, né? De participação do mercado, do segmento de tapioca é nosso. Então, se você entrar em qualquer rede de supermercados hoje, você vai encontrar a nossa tapioca, vai encontrar um ou outro concorrente, mas nós estaremos em todos eles. E como é que surgiu a expansão para outros países? Foi planejado ou também foi uma porta aberta do Senhor? Expansão de outros países, eu não sei como é que estamos de horário aí, mas vamos seguindo aqui. A expansão para outros países, coincidentemente, quem abriu essa porta foi eu, por uma oportunidade que um colaborador nosso trouxe em tentar vender o produto para a Europa. A gente tinha noção nenhuma. O brasileiro é meio maluco. Às vezes a gente toma algumas iniciativas que a gente não tem um business plan, a gente não coloca nada no papel, ele vai lá e tenta vender, achando que é Brasil. E meu irmão a esposa dele tinha acabado de ganhar uma criança recém-nascida, ele não podia ir, eu não tenho filho, tudo tal, eu já estava no negócio. Então, em 2015, saí aqui em missão para tentar vender o produto na Europa. E aí a nossa missão era Espanha, Alemanha e Portugal. Saí com meu amigo, pegamos o voo, chegamos na Espanha, oferecemos para um casal que era... A mulher era brasileira, o homem era espanhol, mas tinha negócio na Espanha. E ele tem uma empresa de representação. Tentamos vender o produto para ele, falou, olha, tapioca que não pode ser que não vende, não dá certo, acabou de chegar um agora aí, tinha acabado de chegar também realmente uma lá, tal, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Vamos deixar aí, vamos testar. Saindo dali, fomos para um restaurante, oferecer também tapioca para uma brasileira que estava lá no restaurante vendendo tapioca. Chegamos lá, se identificamos como brasileiros, estava disposto a ajudar ela, mas ela escorraçou a gente, não quis que a gente... É por incrível que pareça, Eduardo, estando do outro lado, do outro país, a pessoa não facilita. Não vai dar certo, eu prefiro eu fazer minha tapioca, não quero... A gente estava disposto a doar o produto para ela. Uau! Para que ela pudesse fomentar o nosso negócio, mas ela não quis. Aí saímos da Espanha, tudo bem, vamos tentar então lá na Alemanha, estava tudo agendado, nós íamos encontrar com uma baiana lá que tinha food truck. Chegamos na Alemanha, descemos lá eu e um japonês, era um japonês, né? Que japonês é qualquer lugar do mundo, né? Sim. Aí chega lá, o japonês, chega eu lá, depois de 6 horas já é noite, né? No meio daqueles alemães, aquelas moças olhando pra gente, assim, um meio-dia frio, né? Um negócio esquisito, marcou na minha vida isso. E fomos pra tentar encontrar com essa moça. Aí disseram pra nós onde era o endereço, pegamos o metrô e pra gente chegar na estação tivemos que pedir informação. Então, meu amigo japonês, falava muito bem o inglês, pediu a informação numa banca de jornal, né? E eles estão conversando, pedindo uma orientação, e toda hora o japonês falava, sorry, que fala, sorry, eu não falo inglês, eu não sei do que é isso. E o alemão também falava, sorry, ficava só com aquela conversa, 2, 3 palavras, um falava sorry, o outro falava sorry. O povo descobriu que é desculpa, né? Desculpe, sorry, desculpe. Você achando que era sol. Né? Aí eu olhei pra ele e falei assim, vem cá, o que vocês estão falando? Toda hora fala sorry, falando, cara, é o seguinte, eu não estou entendendo o inglês dele. E ele não está entendendo o meu inglês. Eu falei, aí eu não estou entendendo vocês dois. Eu não estou entendendo nada. Mas enfim, o cara foi muito solícito, o alemão, falou, vou levar vocês lá. Aí no fim ele falou assim, no fim ele está dizendo que vai seguir a gente, ele está saindo agora 3 horas da tarde para ir tocar não sei aonde, e vai levar vocês no local, na estação. Aí eu falei, caramba, que esse cara 3 horas da tarde queria tocar violão, esse cara não tem o que fazer não, mas tudo bem, vai estar ajudando a gente, né? Deixou a gente na estação, descemos, fomos lá encontrar com a tal baiana. A baiana encontrou com a gente, falou também que não ia dar certo, que não ia vender, e não acreditou no projeto. Aí viemos para Portugal.
No dia seguinte, fomos visitar também os distribuidores. O distribuidor não quis também, falou que não ia vender tapioca e tal. E engraçado, Eduardo, que eu vinha gravando as reuniões e mandava pro meu irmão. Meu irmão falou, meu irmão, fica tranquilo que um dia todos irão comprar e vão comer tapioca. Então, você que é vendedor, seja persistente. Quando você sair para vender, esteja preparado para receber 10 não. Sim. E como é que você positiva isso? Quando você for vender um negócio que uma pessoa te falar não, você fala, opa, só falta 9. Boa forma. Falou 9 de novo, opa, só falta 8, preciso de mais 8 não, porque não vai que no meio desse alguém fala assim. E voltamos novamente nesse que nos atendeu na Espanha, que ele tinha também negócio em Portugal. Ele falou, vou testar e vou tentar. Então deixou essa apalavrado, viemos ao Brasil e mandamos para ele um pallet de tapioca. E ele começou lá a tentar vender. Faltando 2 meses para o produto vencer, ele liga para o meu irmão e disse, senhora, não vendi o produto, português não conhece, europeu não conhece, brasileiro não come, vai vencer o produto que eu faço. A exportação, você tem que vender e o cara paga na frente. Nós não tinha obrigação nenhuma de fazer nenhuma reposição. Meu irmão falou, faz o seguinte, pega esse produto que está aí para vencer, doa para todo mundo que você encontrar. Brasileiro, não brasileiro, hispânico, espanhol, tudo que tiver, você vai doando. Doa para todo mundo. Eduardo, coisa de graça todo mundo gosta. O cara pode ser mais rico que for. Você falou que é coisa de graça, ele quer. E faz questão de pegar. E aí ele falou, o que eu faço? Vou doar e o que eu faço? Eu tô te mandando uma outra carga de avião de graça para você. O cara ficou maluco. Ele falou, nunca nenhum brasileiro fez isso comigo. Ninguém fez isso comigo. Não, mas eu vou te mandar aí. De graça. De graça. Com graça. De graça com graça. Adivinha o que aconteceu? Cheio de graça essa história, né? Cheio de graça. Depois que aquelas doar pessoas graça, que comer... receber de graça. Né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Verdade. Né? As pessoas que receberam de graça começaram a pegar gosto pelo produto. Olha aí. Gostou do produto. Aí no segundo pallet ele já começou a vender. Hoje, porque já tinha experimentado. Hoje é o nosso principal cliente de exportação. Devemos fechar o ano com mais de 40 containers vendidos para Portugal e Europa com o nosso produto tapioca. Incrível. É incrível. E aí isso é a nossa história, um pouquinho de exportação. Fora um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho, mas o principal está aí. O Josias, você falou aí no começo, né, a questão que você é pastor, né, e está empresário. Isso. É possível que na nossa audiência também hajam pastores empresários, Sim. ou pastores que estejam querendo ser empresário. Existe acho que desde sempre existe um grande dilema, né? Um ou o outro. Você é um bom exemplo de que é possível conciliar, né? E ser pastor e empresário. Mas o que você diria que é o grande desafio para conciliar esses dois chamados? Porque o empresário, de alguma forma, ele precisa entender que é algo de entrega, é quase como se fosse mesmo um ministério ali, né? É um ministério. O empresariado é um ministério que também está cuidando de pessoas, não é nem pelo dinheiro, é pela satisfação de entregar. E o impacto, gera, né? Que gera. Não só com o produto com qualidade, mas com as pessoas que estão envolvidas em todo mundo que está ao entorno, né? Eu tinha realmente essa grande dúvida se eu deveria ser pastor ou se eu deveria ser empresário. E eu tinha isso, me corroía por dentro. Um dia Deus usou um americano que veio ao Brasil e estiver na nossa igreja, e ele disse que Deus estaria nos levantando como pastor e empresário para abençoar o reino. Então eu entendi que em muitos lugares aonde qualquer membro ou até mesmo um pastor que somente pastor não consegue alcançar, e eu consigo alcançar. Sim. Eu chego a lugares hoje que dificilmente o meu pastor, que é meu pastor presencial, chegaria. Pelo nível de relacionamento, de conhecimento e tal. Então eu entendi, e aí eu consegui conciliar isso e entender, né? Não é fácil e é desgastante, porque você precisa, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, tem uma doutrina na nossa igreja. Então já estou meio que preparado para doutrinar a igreja nos modos bíblicos, mas também cuidando dos negócios, né? Então, não é fácil, mas dá para conciliar. Por isso que eu deixo muito claro, eu estou empresário até onde Deus permitir. Sim. Mas eu sou pastor, isso vai continuar na minha vida. Eu tenho pastorear, preciso cuidar de gente. E a grande diferença é que os nossos negócios têm que representar Deus.
Eu não posso mudar isso. Eu não posso ser pastor na igreja e empresário aqui, não. O meu comportamento como pastor, ele tem que refletir nos meus negócios. O meu comportamento como um grande empreendedor também tem que refletir na igreja. Então, é esse o grande lance. E a gente tem que estar sempre cercado e trabalhado pela verdade e pelo exemplo. Aí você realmente vai ser reconhecido como um pastor e como também um grande empreendedor, né? Não podemos esquecer da nossa missão. O que vale é o nosso propósito. E como nos teus negócios você mistura essa questão de negócios e missões, né? Você disse que o desafio é físico, né? Também, né? Você está em lugares diferentes, as conversas são diferentes, né? A forma é diferente, o conteúdo é mesmo, né? Mas a forma que você se movimenta é diferente. Mas como a empresa Tapioca da Terrinha ou Terrinha Alimentos manifesta o reino? Qual que seria um exemplo que você poderia, ou alguns exemplos que você poderia dar da manifestação do reino de Deus através dos negócios? Olha, a manifestação do reino através dos nossos negócios começa que a gente tem um slogan lá que a nossa empresa foi criada por Deus, né? Sem querer espiritualizar tudo. Boa parte dos nossos colaboradores tem formação cristã. Nós trabalhamos sempre com a verdade, né? A verdade já mandamos colaboradores embora porque mentiu. E a gente procura fazer algo de uma forma que as pessoas se sintam bem. E talvez o grande trunfo de qualquer negócio, de qualquer coisa, de qualquer igreja, são as pessoas. Sim. E eu uso um slogan comigo assim, o produto de Deus são as pessoas. Se você cuida das pessoas, Deus cuida de você. Não é o negócio simplesmente pelo lado financeiro. Você precisa humanizar. Eu já tive pessoas que vieram trabalhar conosco, e era uma pessoa que veio trabalhar conosco porque ela viu um gesto que eu fiz que nunca ela tinha visto. Ela veio visitar a empresa para trazer um fornecedor de negócio e tal, e quando eu fui receber ela na recepção, encontrei com uma pessoa no meio do caminho, uma colaboradora, e dei um abraço na colaboradora e perguntei se ela estava bem. Você está bem? Me dá um abraço aqui. E dei um abraço nessa pessoa e entrei para minha sala. Alguns dias depois, ela disse que eu ia trabalhar na sua empresa. Eu falei, mas qual que é o motivo que levou você a vir trabalhar aqui? Olha, eu vim aqui porque eu vi aqui que vocês são humanos aqui. Eu venho de uma escola alemã, de um local onde o patrão conversa com o colaborador. Não tem esse elo. Mas lá eu vi isso e eu vi que vocês realmente pensam nas pessoas. Então, qualquer gesto que você faz, qualquer atitude que você faz, compreensão que você faz, não temos separação, distinção, almoçamos no mesmo restaurante com os nossos colaboradores, né? E o produto que as pessoas comem hoje aqui no Brasil é o mesmo que a pessoa da Suíça está comendo. Nós mandamos produto para a Suíça, não tem distinção, né? O mesmo produto que a gente doa para o colaborador na sexta-feira, cada um dos colaboradores leva uma tapioca para casa. É o mesmo produto que ele está comendo, é o mesmo que eu estou comendo na minha casa. Então tudo isso é um conglomerado de coisas que vai manifestar o reino. Olha, realmente é uma empresa que prega aquilo que vive. E é isso que nós procuramos viver. E nós encontramos hoje no nosso mundo evangélico, no nosso mundo cristão, muitos pastores que pregam que não vivem. Vive uma vida de hipocrisia. Na igreja ele é uma coisa, fora ele é outra. No negócio dele ele é um cara caloteiro, é um cara que não compra e não paga, é um cara todo, e na igreja ele fica lá dizendo que é isso, que é aquilo, pedindo dízimo, pedindo isso, pedindo aquilo, falando que está uma bênção, mas a vida dele está desgraçada. Então, não sei se respondi o que você quis dizer, mas acho que é essa mescla aí, né? Respondeu sim, porque sob certo aspecto, né? O exemplo que você deu é a manifestação do amor, né? E nós representamos ou somos, né, como Cristo quando nós manifestamos o amor. É isso aí. Né? E o amor pode ser manifestado no negócio e através do negócio. Acho que essa é uma grande dica ou chave, né, para manifestar o reino e para misturar, né, a missão que nós temos de ser representantes e ser, né, não só representante, mas ser o amor de Deus, né? Me lembro de uma pregação, José, que dizia o seguinte: as pessoas não veem Deus, não conseguem enxergar a Deus, certo? Porque ele não é visível, mas elas veem a manifestação de Deus através de nós. Tá certo, é isso mesmo. E o amor em ação que toca o coração, que transforma as vidas, né? E uma história muito bonita aí de transformação, de graça, né? E também de amor. Deixa eu fazer uma pausa aqui, Josias, para... Fica à vontade aí. Convidar a nossa audiência aqui
a se juntar a nós numa corrente do bem, Josias. Eu comentei inicialmente que a gente tem o Teleeducação, onde tem conteúdo, né? A gente falou aqui a importância de estudar, entender boas práticas do negócio, e o Teleeducação é sobre isso, né? Sobre uma série de capacitações que o empresário precisa ter, né? Não vai empreender só com Deus vai me abençoar e vai abrir portas. Então você vai ter a possibilidade de acessar conteúdo de qualidade, né, verdadeiras masterclass, onde todos os professores ou todos os conteudistas trazem uma cosmovisão bíblica, ou seja, uma visão de mordomia acerca daquilo que está sendo ensinado. Então é bem precioso e eu queria, mais uma vez, te desafiar a pensar, Josias, olha que legal que o pessoal do Teleeducação, aliás, um abraço para o Luiz, para todo mundo lá da produtora, eles pensaram uma coisa muito legal. Em vez da pessoa comprar um curso para ela, ela pode comprar 12 acessos. Você certamente na sua igreja conhece no mínimo aí meia dúzia de jovens que não sabem o que fazer ou que estão desempregados, né? Então a gente está estimulando a você, empresário, compra 12 acessos e doa 11. E abençoa. Não é legal? É maravilhoso. Transformar vidas, porque às vezes é este curso que vai abrir a mente, né, que vai ser uma semente de fé e vai transformar a vida de famílias, né? Porque sempre atrás de um empreendedor existem muitas famílias. No seu caso aí, a empresa hoje tem mais de 500 colaboradores, é isso? Estamos beirando aí os 500 colaboradores no grupo inteiro, né? Temos um grupo, nós somos em praticamente 4 empresas, né? A empresa da Terrinha e temos também as indústrias que produzem para a Terrinha, que também são nossas. A principal matéria-prima hoje. Dificuldade que nós tivemos com os fornecedores que nos forneciam na época, hoje a gente é fornecedor de nós mesmos. Então, olha que interessante. Temos 3 indústrias no Paraná que produzem para nós mesmos. Criou um ecossistema. Criamos um ecossistema. Por falar em criar ecossistema, eu queria também honrar aí o nosso patrocinador Wings AI, uma empresa de inteligência artificial. Então está na sua tela aí. Wings de asas em inglês, Group.ai. Não tem com, não tem BR, porque é um domínio sobre inteligência artificial, wingsgroup.ai. Então você que precisa de produtos aí de inteligência artificial, quer modernizar a comunicação, processos internos, quer usar avatares, quer usar inteligência artificial na comunicação do teu negócio e em tudo aquilo que você pode digitalizar e otimizar, né, com o poder da inteligência artificial, pode então chamar o pessoal da Wings AI e certamente eles terão ali um produto que vai impulsionar os seus negócios, porque hoje sem tecnologia não dá nem para pensar. Não tem como pensar. Inclusive você que é empresário, e se você não estiver aqui dentro aqui do celular, você está fadado ao fracasso, infelizmente. Essa é que é a realidade. Muito bom. Josias, caminhando aqui para o final, eu sempre, para os nossos convidados, peço uma indicação de um livro e sempre digo que não vale a Bíblia. Não que a Bíblia não vale, né? É porque a Bíblia, por excelência, seria o número 1, né, a ser indicado por todos os empresários cristãos, porque lá tem muito exemplo, história de empreendedorismo, né, muito ensino, certamente. Mas, tirando a Bíblia, se você fosse indicar um livro, que livro você indicaria no seguinte sentido, Josias? A pessoa precisa ler um livro só na vida inteira para empreender. Qual seria o livro? Olha, o livro-chave para a pessoa ler para o mundo dos negócios, no meu entendimento, eu acho que tem vários livros aí, mas pelos que eu passei, indicaria vários, Metanoia e outro mais. Mas o livro que eu recomendo é Construindo um Império. Construindo um Império. Ali você vai aprender com histórias, experiências e de muitas e quais são as áreas que você precisa atuar. E uma das coisas, vou dar um spoiler aqui, uma das coisas que ele fala e que isso virou um mantra para nós. Faturamento alimenta o ego. Resultado alimenta o bolso. É boa. Como é o nome do autor, Josias? Edson alguma coisa. Construindo um Império, eu posso depois pesquisar aí, depois coloca aqui. No Google. Deixa no Google. Construindo um Império, acho que é Edson alguma coisa. Eu não, me perdoe que eu não estou lembrando aqui o nome do autor. Mas é um livro... É brasileiro? É brasileiro, autor brasileiro, legal. É um negócio fantástico, tem muitas histórias maravilhosas e você não vai se arrepender. Qualquer empreendedor tem que deixar de preguiça, tem que ler, cara. Tirar um tempo e ler. Boa. Ô Josias, se
você tivesse que dar um conselho aqui para dois tipos de empresário. O primeiro empresário é aquele que, né, é o consumidor aí do teleeducação, que está pensando em empreender, que está começando agora. Qual seria o conselho? E um outro tipo de empresário que, a exemplo talvez do seu irmão, está pensando em desistir. O que você diria para esses dois perfis de empresário? Olha, quem está pensando em empreender, eu diria que ser persistente. A persistência vai te levar ao êxito. Eu sei que está difícil, é complicado, mas se você ser persistente, a Bíblia diz no livro de Jó, acho que é 28, determinando tu algum negócio, se-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Perseverança e persistência, né? Então esse seria o primeiro. Outro, qual que você tinha falado aí? Um é para quem quer desistir? Um para quem quer empreender. Acho que esse conselho é para quem está pensando da dificuldade, né? Agora, quem está na dúvida se deve ir para o CLT ou deve empreender. Olha, eu diria o seguinte, empreender é muito bom, é tranquilo, né? Mas é uma ida sem volta. Se você quer entrar nesse mundo dos negócios, ser empreendedor, entrar nessa engrenagem, ela não tem volta. Ela só vai cada vez mais vai te consumir. Mas é maravilhoso. E é abençoador. E aí você me provoca numa pergunta que eu tenho dito muito, né? Você está com 50 anos, né? Isso. 50, também está com 50 anos de idade. E a nossa geração... A geração dos nossos pais, eles não foram impulsionados para empreender. Ninguém falou para nós que nós tínhamos que empreender. Muito pelo contrário, o Brasil, na época da Revolução Industrial, mandaram para nós máquinas. Sim. Então, os nossos pais e os nossos avós foram impulsionados a ser operador. Isso. Minha mãe dizia assim, quantos operários tem na sua empresa quando ela era viva? Quantos operários? Um dia eu perguntei, mãe, o que é operário? Operário é o colaborador, é o empregado. Sim. Porque nós somos treinados para ser operário. E era muito comum as pessoas da nossa geração, nossos pais, dizer assim, olha, tá aqui minha carteira de trabalho, 35 anos de trabalho, nunca faltei, nunca peguei um atestado médico, agora estou aposentado. Tá tudo certo, nada errado. Mas nós não fomos incentivados a empreender. E hoje a nossa geração, a geração de agora, é para empreender, é para prosperar, fazer coisa diferente, transformar o nosso país, transformar o nosso Brasil. E só é possível isso quando você se predispõe a realizar. Aqui é uma fonte de negócio. Sim. São Paulo, principalmente, é um celeiro dos negócios. Aqui é o lugar de prosperar. O Brasil é o lugar de ganhar dinheiro. Né? Mas eu quero ir para fora. Tudo bem, você quer ir para fora. Se você trabalhar na mesma intensidade que um estrangeiro, que uma pessoa sai daqui do Brasil para trabalhar lá no Japão, se você trabalhar com a mesma intensidade lá, se você trabalhar aqui, você vai ter o mesmo resultado. Então, você que quer empreender, você precisa sair para empreender. E tem oportunidades imensas. Eu falaria um monte aqui. Né? Você pode... na sua casa ali mesmo, desmancha o quintal que é todo de cimento, planta lá o alface e passa a vender alface orgânico. Ou seja, não despreze os pequenos começos, né? É isso não aí. Julgue a matéria-prima, né? não julgue a matéria-prima, Não julgue aquilo que de repente Deus te colocou como oportunidade, né? Se você fosse julgar, você não teria construído essa história. A única coisa que sobrou foi isso, né? O que sobrou foi isso. Então, eu diria isso para vocês, né? Quer empreender? Vai empreender, tem oportunidade. Tem graça. Tem graça e Deus vai abençoar. Mistura com fé. Mistura com fé e coloca Deus na frente e você vai ver que você vai ser feliz. É muito importante você estar muito alinhado com o seu propósito, né? Sim. Né? Eu preciso de ajudar o reino, atuar no reino, eu preciso de estar abençoando as pessoas, né? Muito bem, Josias. Pergunta final aqui. Hoje, com 50 anos, já exportando para 47 países, né, abençoando muitas famílias através do seu ministério, qual o sonho grande do Josias? Meu sonho como pessoa hoje, sendo eu pastor, o meu grande sonho é ter uma igreja sólida, com pessoas inteligentes, pessoas que furaram o bloqueio, levar conhecimento para essas pessoas, para que elas possam sair da zona de conforto que está, sair dessa zona das mesmices, né? Que às vezes as pessoas estão vivendo, sair da religiosidade. O grande desafio dos pastores hoje é fazer com que as pessoas saiam da religiosidade sem deixar os princípios. Porque muitas pessoas estão saindo da religiosidade, mas estão deixando os princípios. Então, e levar e fazer as pessoas furar o bloqueio. Todas as pessoas, todos os grandes homens da Bíblia eram ricos.
E agora que chegou a oportunidade, você não pode deixar isso para trás. Mas você tem condições de mesclar. Então, eu luto por uma igreja saudável, um povo que não vai ficar discutindo por causa do banco que estava virado para a esquerda, ou que estava virado para a direita, porque a irmã gosta do ritmo de pagode, o outro gosta do ritmo de qualquer, sei lá, de qualquer outra coisa, e fica se degradando. Hoje o evangelho exige polarizou, né? Polarizou. A polarização entrou na igreja, simplesmente, né? E eles ficam degladiando. Nós temos que trabalhar para o reino. Existe muitos ministérios aí grandes, eu não vou citar nome por questões de ética, mas que trabalham num sistema, Eduardo, que eu chamo de tribal. Se não faz parte da minha tribo, então não pertence ao meu grupo aqui, então não vai pregar na minha igreja, não vai cantar na minha igreja, não vai vir aqui num podcast que foi convidado, né? E eu nem perguntei que denominação que era, quem era, alguém que me indicou aqui para eu estar aqui. Eu falei, vou lá. Não importa, porque nós estamos falando de reino. É isso. O reino, ele transcende os ministérios. O reino, ele transcende a placa da igreja. Isso mesmo. Então, o meu sonho é realmente ter uma igreja sólida com... todo mundo quer ter muita gente, né? E eu vejo muitas igrejas hoje cheia de gente vazias. Eu quero ter uma igreja cheia de gente cheias. Amém. Eu termino assim. Amém. Muito bom. Porque sucesso, você já sabe, é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e manifestar o reino de Deus. Obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é para a fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E finalmente a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.